Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Nayara, sou aluna da Universidade Federal de Rondônia, do curso de Física, estou cursando o sétimo período, participo do programa PET, de Educação Tutorial, Programa de Educação Tutorial, conjuntamente com a minha professora Luciene. E hoje eu vou fazer um vídeo explicativo bem rápido, para a gente poder entender um pouco mais sobre as grandezas escalares e as unidades de medida, tá? Esse vídeo não é muito longo, é um vídeo curto. Gostaria que vocês pudessem prestar um pouquinho atenção nessa teoria e vem comigo nesse vídeo que a gente vai explicar um pouquinho sobre essas grandezas. Hoje eu vou mostrar para vocês o que são essas grandezas físicas, essas unidades de medidas e o padrão internacionalmente adotado para poder medir essas unidades de medidas. Quando a gente começa a falar de grandezas físicas e unidades de medida, você já parou para pensar em um mundo sem instrumento de medida? Ou sem nenhuma forma de medir as coisas como a massa e o tempo? Isso seria bem complicado, né? As medidas, elas servem para facilitar a nossa vida, ou seja, para comprar um pedaço de carne, ou até mesmo para marcar um tempo de alguma partida de futebol, um encontro, um horário, para você conseguir encontrar uma pessoa que você gosta, marcar um cinema, tomar um café na padaria, enfim. Imagina o caso de você chegar no açougue e pedir uma certa quantidade de carne sem uma certa quantidade de... sem uma balança para você medir essa certa quantidade de carne. Fica complicado, né? Essas coisas que podem ser medidas, elas podem ser chamadas de grandezas físicas. Uma grandeza física, ela é tudo aquilo de uma certa forma, você pode medir com algum instrumento de medida. Coisas como a massa, o tempo, comprimento, são grandezas físicas que você pode medir com algum tipo de instrumento. Mas para você medir alguma coisa, você precisa de um instrumento capaz de medir essa grandeza física. Mas o mais importante é a unidade de medida que você vai utilizar para medir esse instrumento. Essa unidade de medida, ela é uma determinada quantidade de uma grandeza física. Por exemplo, vamos imaginar que você quer medir o comprimento de uma das paredes do seu quarto, da sua casa. Dá uma pausa e tente imaginar como você poderia fazer isso para medir essa parede do seu quarto. Para fazer isso, você pode utilizar o seu pé como um instrumento de medida. Nesse caso, você vai medir o comprimento de medida da sua parede e vamos dizer que você encontrou 10 pés de unidade de medida desse comprimento, dessa parede. Ou seja, sua unidade de medida é o seu pé que você utilizou para medir o seu quarto, a parede do seu quarto. Então, vamos supor que ela tem 10 pés. Agora você pede para uma outra pessoa da sua família medir essa parede. E vai dar um valor diferente. O seu deu 10 pés, da pessoa deu 15 pés, porque o tamanho de pé geralmente são diferentes. Nem todo mundo tem o mesmo tamanho de pé. Ou tem maior ou tem menor. Então, o que nós vamos utilizar essa unidade de medida é o pé. O que utilizamos? Você utilizou na primeira medida que foi... Na primeira medição que foi o seu pé, e a outra pessoa utilizou também a unidade de medida que foi o pé. Porém, o seu deu 10, do seu tio deu 15. Então, deu totalmente diferente. Ela sempre encontra os tamanhos diferentes, né? Dificilmente vai ter esses mesmos tamanhos. Então, dá pra perceber que o seu pé não é uma unidade de medida 100% confiável, até mesmo porque ele vai mudando de tamanho na medida que você envelhece. Para que isso não ocorra, você precisa encontrar uma unidade de medida padrão que todos da família consigam fazer essa medição do quarto. Por exemplo, uma colher, se você quiser.
mas todos têm que utilizar essa mesma unidade de medida, tá? Fazer essa medição com a colher, que normalmente vai dar a mesma medição de todos que fizerem. Você, para não ter esses valores diferentes, você utiliza essa colher como uma unidade de medida padrão e dá para a mesma pessoa que fez a outra unidade de medida, normalmente vai dar o mesmo resultado, porque ela justamente tem um tamanho ideal, mesmo tamanho. Há cerca de 4.000 anos, os egípcios eles utilizavam o cúbito como uma unidade de medida, como uma unidade de comprimento padrão. Ele se consistiu na distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio do faraó. O problema é que, assim como o seu pé, cada faraó tinha um cúbito diferente, então deixava a vida dos egípcios bem mais difíceis. E com o passar do tempo, centenas de outros povos passaram a desenvolver o seu próprio sistema de medida, e muitos desses sistemas foram baseados nos sistemas babilônicos, nos sistemas egípcios, nos gregos e até mesmo nos romanos. O problema é que ao longo do tempo, principalmente no século XVII, diversos povos diferentes começaram a fazer negócios uns com os outros, e foi aí que eles perceberam que os sistemas de unidade diferente, eles prejudicariam eles naquela época. Outro detalhe importante é que era necessário um sistema bem preciso para poder entender a Terra e até mesmo o nosso universo. Isso só reforçou a ideia de que é necessário a adoção de um sistema padrão de comprimento de medida. E com isso, em 1970, as assembleias revolucionaram e emitiram essa adoção de uma unidade de medida natural e variável. Talvez porque eles estavam mais de acordo com os princípios da Revolução Francesa na época, e a Academia Nacional de Ciência Francesa acabou aceitando esse decreto, e assim eles adotaram um método como uma unidade de medida padrão de comprimento. O interessante é que o método hoje é adotado por quase todo mundo. Ou seja, ele faz parte de um sistema de uma medida padrão adotada pelo Sistema Internacional de Unidade de Medidas. E atualmente o sistema de unidades de medidas, eles possuem metro como unidade de medida padrão para o comprimento e o quilograma como unidade de medida padrão para a massa, e o segundo como unidade de medida padrão para o tempo, dentre outras informações que senão vai ficar um pouquinho mais extenso. Mas essas grandezas físicas escalares, você pode pedir para o pessoal da sua família começar a ter mais acesso no dia a dia, e começando a falar mais no dia a dia, porque normalmente tudo que fizemos está envolvido, né? A física, a matemática, enfim. E quando você pediu para a pessoa realizar essa unidade de medida, ela utilizou o pé. Então você pode consistir nessas distâncias e saber mais ou menos a distância de cada ambiente da sua casa. E assim você consegue interagir um pouco mais com o pessoal da sua família. Eu espero que tenha ficado um pouquinho claro a teoria. E desses sistemas que eu falei, que foi baseado no sistema babilônico dos egípcios,